Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito extremamente estratégico, onde eu trago profissionais de altíssimo sucesso e de bagagem para que a gente possa compartilhar com você direcionamentos, práticas, reflexões e mentalidade. No episódio de hoje eu tenho um tema que ele é um tema extremamente necessário. Nos últimos anos a gente tem sido impactado por diversos fatores externos que têm batido de frente com alguns elementos internos. O tema de hoje é como encontrar felicidade no trabalho. Eu trouxe uma especialista em ciência da felicidade, Chiles de Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Muito obrigada, que alegria e que felicidade estar aqui para esse bate-papo junto contigo. Adorei o convite e vamos falar sobre essa tal felicidade, como encontrá-la ou como desenvolvê-la, como cultivar no ambiente de trabalho, na vida, né? Porque a vida é uma só. A gente quer ser feliz em todos os ambientes, todos os aspectos, não é verdade? Perfeito. E esse tema de hoje, para mim, tem sido importante. Por quê? Eu tenho feito muitas mentorias e palestras. Eu percebo quantos profissionais buscam isso. Para alguns, a felicidade é ganhar mais. Para outros, a felicidade é alcançar um cargo maior. Para outros, a felicidade é voltar para casa realizado com aquilo que faz. Mas uma pergunta antes é, existe possibilidade de encontrar a felicidade no trabalho, sim ou não? Sim, claro. Que bom que existe. Já pensou se eu te desse uma resposta? Não, infelizmente. Não, existe, né? Mas talvez a gente precise dar um passo atrás e perguntar quais são os nossos motivadores. Boa. Por quê? Se a gente está buscando a felicidade na promoção, no cargo, no status, no poder, no dinheiro, esses elementos todos externos a nós vão nos trazer uma certa felicidade. Uma felicidade que a gente chama de felicidade hedônica, a felicidade da satisfação e do prazer momentâneo. É importante? É importante, mas ela vai acabar. Essa felicidade ela não se mantém em prolongamento, em sustentabilidade, digamos assim. Quando a gente coloca a felicidade a gente terceiriza ou coloca nesses elementos, em algum momento a gente fala, mas será que isso está fazendo sentido para mim? A gente vai buscar o sentido, que é o propósito. Se tem propósito, se tem sentido e tem todas essas recompensas, maravilha. Você sustenta a sua felicidade, porque você está sentindo que aquilo que você faz, né, impacta, influencia positivamente a vida de outras pessoas. Nós viemos para ser feliz e impactar outras pessoas. Uma vida com sentido, uma vida com propósito. Porém, se a minha jornada ela só é pautada nesses elementos externos, eu vou adoecer, ou eu posso adoecer, porque eu coloquei todas as minhas fichas em algo que não vai me trazer essa felicidade mais permanente, né? E aí, por isso, talvez a gente esteja sentindo na sociedade uma pandemia de ansiedades, de burnouts, de depressão, porque talvez onde eu coloquei toda a minha expectativa de ser feliz, eu não vou encontrar ali. E aí vem a frustração, e aí vem toda uma reflexão, o que eu estou fazendo da minha vida, qual que é a minha missão, será que é para isso mesmo que eu vim aqui, né? Enfim, como encontrar esse sentido, como encontrar esse propósito. Então, a gente vai falar de uma felicidade eudaimônica, que na verdade esse termo foi trazido por Aristóteles, né? Repete para mim. Eudaimônica. Então a gente fala que existem duas felicidades, dois tipos. Felicidade hedônica, do hedonismo, que é essa felicidade prazerosa, satisfatória, da alegria, dessas realizações, sim. É algo mais imediato. Mais imediato. Tá bom. As conquistas materiais trazem esse tipo de felicidade. Comprei um carro e eu tenho essa felicidade imediata. Fui para Paris, fui para Fernando Noronha, Tá. né? Troquei de carro, fui promovido. Geralmente, a nossa memória grava essas experiências positivas, né? Mas elas duram praticamente 2, 3 meses. Não se sustenta. Vai ser promovido, pô, baita salário. E depois? Né? Você curte o primeiro ano, faz planos, depois, nossa, você vai sentir uma necessidade de um outro impulso ou estímulo. Né?
Porque ela tem esse time mesmo, esse tempo. Só que existe a outra. Isso cientificamente já comprovado. Perfeito. Aí, maravilha, né? Uma viagem, você guarda memórias, uma viagem com a família, para um lugar que você sempre quis ir, você guarda memórias positivas. E elas são muito importantes, né? A gente ter essa reserva de memórias positivas, elas são importantes exatamente para aqueles momentos que a vida vai, sabe, te trazer alguns desafios. Então, eu gosto muito de falar, quando você está bem, você está fazendo reserva de felicidade? Você tem a sua poupança de bem-estar e felicidade? É nesse momento que a gente poupa, quando a gente está bem. Porque quando a gente adoece, a gente vai resgatar essas memórias e essas ferramentas, e esse preparo, essa musculatura que foi construída com as nossas escolhas e ações intencionais. E aí tem o outro tipo de felicidade, que é a felicidade eudaimônica. O eu, esse eu é divino. E eudaimonia é aquilo que você serve, contribui para, né, o próximo. O propósito vem dessa felicidade eudaimônica. E por isso que tem tudo a ver, né, a tua caneca, que é propósito, protagonismo e performance. Quando você tem esse propósito claro, essa sua expressão de talentos, pontos fortes, qualidades, competências, autoconfiança para realizar aquilo que você quer, você entrega para o mundo alta performance. Porque você é apaixonado por aquilo que você está fazendo. Porque você está amando aquilo que você está fazendo. E no fundo, felicidade tem a ver com essa entrega transformadora, cheia de amor. Pro outro. Pro outro. Meu Deus, que presente ter aqui, Shirley, porque tô bem reflexivo sobre tudo isso, tá? Para mim, particularmente, eu vou dar um exemplo super simples. O que é que te deixa mais feliz? Você receber um presente e você dar um presente? Dar um presente. O que é que te deixa mais feliz? É você receber um elogio ou alguém ficar feliz com o elogio que você deu para essa pessoa? Olha, eu gosto muito de ser elogiada. Eu confesso. Porque tem 5 linguagens do amor, exato, né? E eu sou das palavras de afirmação. afirmação. Eu gosto. Mas quando a gente faz uma entrega e o outro fala assim, nossa, isso que você falou me tocou, isso me transformou, não tem preço. Né? Você sente um contentamento, uma paz, uma satisfação que é de um lugar muito profundo, de uma camada muito mais profunda. E aí, naquilo que você colocou, ser generoso, doar, contribuir, é uma das habilidades para a felicidade. Você acredita? É uma happiness skill ser generoso, ser gentil. E quais são essas happiness skills? Quanto mais generoso você é, mais gentil você é, mais feliz você é. Isso é comprovado cientificamente. A Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, só estuda generosidade. Habilidades para a felicidade. Esse foi um ponto que me pegou quando eu comecei a estudar a ciência da felicidade. Eu tenho um programa chamado Programa das 7 Habilidades para a Felicidade. Eu ensino 7 habilidades para a felicidade. Existem várias, tá? Mas atenção plena, mindfulness, gestão da mente, conhecer tua mente, teus padrões mentais, estar no momento presente, contente com aquilo que você está realizando. Né? Santo Agostinho fala que felicidade é você continuar desejando aquilo que você já tem, estar contente com aquilo que você tem. Isso é de uma profundidade tão grande, mas a gente está onde com a nossa mente, Rodrigo? No passado, apegado, amarrado, ou no futuro, criando expectativas, gerando ansiedade, né? Num futuro incerto, porque ele vai continuar sendo incerto. Então, a felicidade ela vai acontecer quando a gente mantém a mente no momento presente, apreciando e agradecendo e sendo contente com aquilo que a gente está manifestando. Nessa manifestação desse propósito, na manifestação da nossa alma, na manifestação da nossa essência para o mundo. Atenção plena é uma habilidade para a felicidade. Eu considero que a primeira é a mais milenar, né? Afinal de contas, Buda, né? Siddhartha Gautama, que o Buda que nos ensinou a atenção plena. Depois ela foi secularizada, veio para o Ocidente, né? Por John Kabat-Zinn. Mas é milenar. Estar no momento presente, a mente onde o corpo está. De maneira prática, como é que a gente pode fazer isso? Para quem não tem hábito de fazer isso, tá? Isso. Não traz algo... A gente está tipo aqui. Ana Volpon. Né? Tipo, entendeu? Que ela vai no outro patamar. A gente está aqui. Não temos nenhuma distração. Então, eu estou 100% presente aqui, gravando esse podcast com você. Eu estou em total foco
conversando contigo. Isso é um estado de presença. Uhum. Vou lavar minha louça. Se eu só me mantiver lavando a louça, isso é um estado de presença. Vou caminhar com o meu cachorro. Vou caminhar com esse estado de presença e de apreciação por aquele momento que eu estou caminhando. Atenção plena é foco. Hiperfoco. Hiperfoco. Então, corredores, cantores, quem joga xadrez, enfim, todos têm atenção plena, hiperfoco. A performance de quem tem hiperfoco é muito maior do que quem dispersa sua energia com milhares de coisas e diz que é maravilhoso ser multitask. É muito bom a gente ter muitas habilidades, mas se a gente focar naquilo que a gente realmente precisa entregar, essa entrega vai ser mais assertiva. Então, atenção plena é um estado mental que você cultiva, que você aprende, que não é só para algumas pessoas, é para todos que desejam praticar. Tem cursos, eu fiz minha formação, né, como instrutora de Mindfulness na pandemia. Maravilha, eu gosto de meditar. Pode ser que outras pessoas, né, digam, isso não é para mim. É para todos, desde que você se disponha, que você queira, que você entenda os benefícios e que você pratique, né? Então, meu professor falava assim, mindfulness não traz benefício. A gente, uau, como assim, né? Se espanta. Só traz benefício para quem pratica. E é um pouquinho, sabe? Cada dia, entre uma reunião e outra. 2 minutos de uma respiração consciente. Peraí, deixa eu voltar para o meu centro. Mindfulness é trazer a mente para o centro. Para aquilo que você está fazendo. Estou muito agitada. Poxa, vamos lá respirar, regular nosso estado interno. Então, Mindfulness é a ferramenta, é um estilo de vida, sabe? É uma escolha que a gente faz, é uma habilidade para a felicidade. Outra ferramenta. Posso fazer só um parêntese sobre isso? Janice alguma coisa, o nome da escritora. Esse livro era Mindfulness na Liderança. Shirley, esse livro mudou a minha autoliderança primeiro. Que maravilha. Porque sempre vai começar com a gente, né, Rod? Só pode. Ponto de partida. Somos nós. Então, primeiro na minha autoliderança, que foi o caminho que a gente teve em relação a como eu aplicar mindfulness no meu dia a dia. Então, eu comecei a fazer o seguinte, antes de trabalhar, mindfulness. Na volta do almoço, mindfulness. Na saída do almoço, eu comecei a trazer um ritual de entrada, de retorno e de saída. Para que isso me ajudasse no controle das minhas emoções e da minha mente, para que eu tivesse mais atenção e hiperfoco no momento que eu estava trabalhando. Porque foi muito comum nos últimos anos, e tem sido comum ainda em algumas empresas, a carga horária estendida. Sim. E isso é completamente prejudicial no curto prazo. Não vai bater no médio e longo prazo. No curto prazo já tem impacto sobre isso. Mas beleza. Mindfulness, esse é um ponto importante. Fiz questão de trazer esse parêntese, que esse livro pode ajudar muitas pessoas, que é Mindfulness na Liderança, tá? Qual é a segunda happiness skill? Então, bora lá. Savory. Já ouviu esse termo? Não. Savory. Eu amo essa palavra bonita, né? Savory significa atenção plena mais um prazer. Então, você tem que estar no estado de atenção plena. Ok. Mindfulness. Porém, tem algo a mais que chama, que Savory é apreciar. Apreciação da vida. Essa apreciação pode ser de um prato de comida, de um momento com os amigos, de um momento na natureza. Você está presente, apreciando, guardando essas memórias, sabe, para aquela nossa poupança de felicidade? Tanque da felicidade. Tanquinho da felicidade, né? Então, toda vez que você está em algum ambiente que você está em atenção e apreciando, em contentamento, essa é uma prática de Savory. Não é só sobre comidas, sobre sabores, no sentido mais, né, cognitivo prático da palavra, mas é de saborear a vida. É uma expressão de contentamento com a vida. E isso é uma mentalidade que eu desenvolvo. Eu desenvolvo essa mentalidade no meu momento presente, ela vira minha memória, ou eu também posso fazer projeções para o meu futuro, né, construções, saboreando esse momento que vai chegar. É uma ferramenta, dá para a gente desenvolver, é uma habilidade. Aí a gente tem generosidade, é uma outra habilidade, fazer o bem, sabe o jargão, fazer o bem faz bem? É verdade, né? E todo mundo que já fez um trabalho voluntário, todo mundo que já impactou positivamente uma pessoa e ouviu, né, aquele ressoar, nossa, muito obrigada, né? Que bom que isso chegou até mim. Então sente essa sensação de satisfação também, é uma outra camada de satisfação. Porque é a expressão do amor,
né? Então, quando a gente é generoso, é gentil, a gente está expressando o amor. E a nossa essência é uma essência amorosa, é uma essência empática, é uma essência da compaixão. E a compaixão é outra habilidade para a felicidade. Então, ser compassivo, ser empático e também, claro, né? A compaixão tem a ver de você agir para mitigar o sofrimento do outro. Então, também desenvolve em nós esse amor altruísta. Outra habilidade é o perdão. Como é que a gente desenvolve o perdão? A gente aprende, tem a ciência do perdão. Então, existem muitos estudos científicos comprovando o quanto essa habilidade faz com que a nossa mente, sabe, deixe ir aquilo que está nos aprisionando e passe a focar energia naquilo que a gente quer que realize. A gente alimenta muito, né, pensamentos ruminadores, pensamentos, né, de insatisfação ou porque fui prejudicado e fica no passado. Só que a felicidade não está no passado. Então, o perdão é uma habilidade muito importante, porque alivia nossas tensões, alivia, né, nossa carga emocional, é um cuidado com as nossas emoções. A gente faz a virada de página e a gente fala, para de olhar para o passado, olha para frente, né? Olha para todas as possibilidades que estão aí para você realizar. Então, o perdão faz a gente olhar para frente e ficar em paz, né? Então, Buda fala que quando a gente pega uma brasa em chama para jogar no outro, quem se queima primeiro? Eu. Né? Então, não perdoar é estar agarrado ou apegado a uma situação que já passou, que você não vai mudar. Mas você muda a perspectiva com relação àquilo, uma ressignificação com relação àquilo que aconteceu. Você muda você mesmo, né? Muda. Porque é um sentimento que você tem sobre algo ou alguém, que você libera perdão e aquele espaço que estava sendo ocupado abre espaço para você ocupar com coisas boas. Isso, até um amor. Até um amor. Até o amor. Né? Substituição do perdão pelo amor, coisa mais incrível, né? E aí a gente tem a habilidade da gratidão. Eu nem sei quantas eu já falei. Eu vou te ajudar. Tá bom. Atenção plena, apreciar, generosidade, compaixão, perdão, gratidão. Gratidão. A gratidão, segundo a psicologia positiva, ela é a estratégia que nos aproxima da felicidade. Essa é uma frase da doutora Sonja Lyubomirsky. A gratidão é a estratégia que te aproxima da felicidade. Eu amei essa frase e guardo ela para mim. Poxa, uma estratégia. Então, quando você tem ações intencionais, cultiva a gratidão, seja as 3 bênçãos diárias, seja uma mentalidade de agradecer o teu dia, que é um presente, que você está aqui, podendo transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Quando você agradece o ar, o fogo, a água, né? Enfim, todos os elementos, quando você agradece todos os alimentos, quando você agradece a sua morada, a sua família, é um estado, né, interno de paz. Para mim, a gratidão me leva para esse estado interno de paz e de abundância. Pessoas gratas são felizes e não pessoas felizes são gratas. Por isso que eles falam, repete. as pessoas gratas são mais felizes. E não é o contrário, pessoas felizes são gratas. É a gratidão que te leva para a felicidade. Né? Concordo. E Robert Emmons, um especialista em gratidão, estuda há 20 anos a gratidão, cientificamente. Né? Então, tem muitos estudos científicos mostrando algo que a gente aprendeu na nossa religião, ou pela espiritualidade, ou, enfim, pelos nossos pais. Agradecer. Né? Agradece a todas as coisas da tua vida. Né? Mas a gente faz isso de uma forma bem superficial, porque a gratidão é mais do que você falar muito obrigado, ou gratiluz, ou gratidão. É você sentir. Porque, além de ser uma habilidade, a gratidão é uma emoção. Então, você já chorou de gratidão? Muitas vezes. Muitas vezes. Você sente. Muitas vezes. De um lugar muito bonito, de muito profundo. Então, eu já chorei de gratidão. E eu amo chorar de gratidão. Eu sou chorão, por natureza. E por gratidão ainda mais. E aí, a gente fala, nossa, então as pessoas que são felizes são pessoas agradecidas? São.
tem uma mentalidade grata. Né? Então, também é possível desenvolver essa habilidade de agradecer? Sim. Você pode começar falando até que chega um momento que você sente. Essa emoção te atravessa. E essa emoção da gratidão te leva a outra palavra que eu estou repetindo bastante aqui, que é contentamento. Essa é a 7ª? Ainda não. Não. É que a gratidão linka com contentamento, que linka com o construto de felicidade. Ok. Que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas eu tô te achando super repetitiva com contentamento e eu tô entendendo o porquê. Por quê? Me conta. Porque o contentamento é o estado de estar contente com algo presente. Isso. E que é um estado que a gente vai muito pouco para ele. Exato. Porque ou a gente está no passado, olhando para trás, e o excesso de passado é o que leva a gente à depressão. Isso. Ou a gente está no excesso de plano de futuro, que é o que leva a gente para a ansiedade. Isso. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, achando que não é suficiente, achando que falta, num estado de escassez. Contentamento vai nos dar o estado de suficiência, de agradecimento, né? E de abundância. Contentamento, uma das possibilidades da gente explicar é conhecimento do suficiente. Aí eu te pergunto, quantas vezes a gente se sente suficiente? A gente é ensinado a se sentir suficiente? Não. A continuar desejando aquilo que a gente tem? Não. Como Santo Agostinho nos falou? É sempre pela busca de mais ou do próximo. Isso. E isso pode ser uma das causas desse adoecimento social. E quando eu olho para um ambiente de trabalho, eu estou fazendo suspense para a 7ª ainda, tá? Tá bom. Mas quando eu olho para esse ambiente de trabalho, é literalmente isso. Eu estou sempre mirando um próximo cargo, eu estou sempre mirando um aumento, eu estou sempre mirando talvez uma empresa maior. E poucas vezes nesse estado de contentamento para falar o seguinte, poxa, que privilégio eu tenho. Que privilégio sair de onde eu saí e estar onde estou hoje. Uhum. Obrigado a mim mesmo, às vezes. Sim, importante. Porque as decisões que eu tomei, os nãos que eu falei, porque muito mais do que os sims que eu dou para chegar onde eu chego, são os nãos que eu dou. Eu vi uma frase importante que são os nãos que você dá que te levam para um próximo patamar. E o não, às vezes, é de ficar preso no passado, e o não, às vezes, é de não ficar olhando e mirando o tempo inteiro o futuro, mas é de entregar o teu melhor com aquilo que você tem na fase que você está dentro Agora. daquele momento. Momento presente. E por isso que essa parte do contentamento, ela tá me marcando. E eu entendi a tua intencionalidade de deixar isso presente, porque é um sentimento e um estado, talvez, que as pessoas precisam ir mais para esse ambiente. A gente não foi ensinado. O que é essa palavra contentamento? Que tem a ver com apreciação, mas tem a ver com esse estado interno de suficiência. A gente está sempre na falta. A gente está sempre focado naquilo que está faltando, porque nas síndromes de impostor, não sou suficiente, não sou bom nisso, não tenho autoconfiança. Que é muito Quando comum. você está no suficiente, você tem autoconfiança. Quando você está no suficiente, não é um sinal de apatia. Não é sinônimo de apatia. Não é sinônimo não vou fazer nada. A cada entrega eu entrego o meu melhor com o máximo de mim, com muito amor, com muito propósito, com muita alegria. Então isso traz um estado de alegria com a vida. Alegria de onde você está. A gente banaliza muito a alegria. A gente fala até que a alegria é felicidade. Não é. Né? A felicidade é uma habilidade, a neurociência nos fala que é uma habilidade, a gente aprende todas essas habilidades, né? Para a nossa poupança de felicidade, digamos assim. E a alegria é uma emoção que a gente sente quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente está com as pessoas que a gente gosta. É uma emoção positiva. Mas para o Ocidente, a alegria é meio que, né, essa euforia e sinônimo de felicidade. Para o Oriente, né, a felicidade tem muito mais a ver com serenidade. Para o butanês, né, o país da felicidade interna bruta, a felicidade é algo coletivo. Equilíbrio.
equilíbrio, é paz, é um despertar da paz, é o despertar do amor que já nos habita, mas que a gente está, né, pensando que é uma coisa e que pode ser, né, entendido de uma forma mais profunda. Né? A nossa missão de viver aqui no mundo é ser feliz, ser saudável, né? É amar, é viver com sabedoria, em abundância. Só que a gente fica distraído com as outras coisas e buscando essa felicidade longe, no externo e nas coisas materiais, né? Que são importantes, mas não pode ser, né, o fim da nossa jornada. E qual é a sétima habilidade? Bora lá. Resiliência. Será que precisamos de resiliência no mundo corporativo ou em qualquer desses cenários nessa nossa era tão complexa, né? Então, a resiliência, ela também é uma habilidade. Quando você me contou nos bastidores o melhor cenário, o pior cenário, qual é o caminho do meio? Fico satisfeito nesse pior cenário. Isso é um exercício de resiliência. Você fazer essa, né, ter essa organização mental, né, para aquilo que você pode ter como cenários. Então, a resiliência, ela é acompanhada aí do nosso otimismo, sim, a resiliência é acompanhada das pessoas que estão nos apoiando, a resiliência é acompanhada pelo nosso propósito, mas a gente só aprende a ser resiliente quando a gente passa por situações adversas. Não existe, peraí, vou fazer a poupança pronto, vou fazer minha poupança de resiliência nesse meu momento maravilhoso. Não existe. Existe estudar, aprender ferramentas, né? Até aprender todas essas habilidades para na hora da vida, porque ela existe, né? Todos os momentos de altos e baixos, para mim, para você, para todo mundo que está nos escutando, vai existir momentos de perdas, seja de alguém querido, seja do trabalho, momento de doenças, né? Que pode chegar aí e nos atravessar. Então, como aconteceu comigo. Mas, nesses momentos, como é que você encara esse presente que a vida está nos entregando? Porque tudo é lição, tudo é um presente, mas depende de como a gente enxerga. Na hora que esse presente difícil chega, a gente não encara como presente, mas depois, todo mundo que passou e conseguiu fazer uma boa leitura daqueles momentos difíceis fala, cara, eu agradeço aquilo que me aconteceu. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Tá? Bora lá. Primeiro que se você pudesse escolher, você não escolheria passar por momentos desafiadores. Eu imagino que as pessoas, se elas pudessem ter esse direito de escolher, tivesse assim, esse daqui é um caminho sem desafios, esse aqui é um caminho com desafios. Dificilmente as pessoas escolheriam com desafios. Eu diria que as pessoas, na ilusão, né, vão escolher não passar pelos desafios, né? Por quê? Porque se a gente entender desafio como algo que vai me levar para um outro patamar existencial, espiritual e psicológico, a gente até agradeceria o desafio quando ele chegasse. Mas a gente não tem essa maturidade ainda. É exatamente nesse exemplo que eu vou te trazer. Na minha trajetória profissional, eu tive um crescimento muito rápido, né? 7 promoções em 6 anos na AstraZeneca. Antes da AstraZeneca, eu fui promovido em 1 ano e meio, 3 vezes na outra empresa que eu trabalhei. Enfim, foi muito exponencial esse crescimento. Para quem olha de fora e vê toda essa trajetória, com 27 anos, posição executiva, enfim, fala, poxa, cresceu muito rápido, teoricamente um caminho aqui de crescimento, de tranquilidade. E na verdade foi totalmente o contrário disso. E o que me fez chegar foram os momentos de desafios. Só que quando ele chegava, eu não tinha essa maturidade, como você falou. E teve uma situação que trocaram lá um dos meus chefes. Eu tive vários chefes, né? Para ter todo esse crescimento, eu tive vários chefes. E um desses chefes, ele foi o que mais me ajudou a ter resiliência e inteligência emocional, porque eu concordo contigo. Resiliência e inteligência emocional você não aprende lendo ou ouvindo, passando naquela trilha ali. E toda semana ele me desafiava. Toda semana ele vinha com algo que aquilo ali me deixava completamente desconfortável. Algumas coisas eu concordava, a grande maioria eu não concordava. Mas aquilo dali, enquanto eu estava passando por aquilo, eu fazia uma pergunta errada. Chiles, eu me perguntava por que ele está fazendo isso comigo. Bingo. Pergunta errada. Pergunta errada. Eu demorei para entender isso, tá? Mas eu fazia essa pergunta. Um chefe, entre aspas, que não estava alinhado ali com as coisas que eu acreditava. E é muito comum que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui
Alguns deles podem estar passando por isso agora Sim. e fazendo a pergunta errada que eu fiz lá atrás. Por que eu tô passando por isso? Por que ele tá fazendo isso comigo? E aí o senso de justiça, né? Poxa, nos meus olhos isso não tá justo, nos meus olhos não era pra ser assim, enfim. E a partir de um momento que eu não sei, tá? Não lembro exatamente quando foi esse ponto da virada, mas eu tava num hotel, na Bahia nessa época. Um momento de caos completo ali. Eu falei, eu tô fazendo a pergunta errada. Não, Rodrigo, não é isso. A pergunta não é o porquê, a pergunta é pra Para quê. quê? É isso. Pra que eu tô passando por isso? Quando eu disse, meu Deus, a chave virou na hora, eu falei, caramba, se eu não viver isso agora, eu não tô pronto pro próximo nível. É isso. E aí, só pra eu concluir, só pra eu fechar esse ponto-chave aqui. Eu fui promovido, fui pra uma posição mais difícil e o caos foi muito pior. Esse você não ia escolher, né? Você não, ia querer escolher isso, eu já tinha passado, por mim já tava bom, eu não queria outro. Só que quando eu vivi aquilo, eu falei, opa, eu já sei algumas coisas aqui que eu não posso sofrer tanto. Eu liguei pra essa pessoa, meu antigo chefe. Falei, ó, deixa eu te falar, eu tô te ligando pra te agradecer. Eles, como assim? Eu falei, a maioria das coisas que você fez comigo eu não concordei. Mas se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei junto contigo, eu não tinha inteligência emocional pra viver o que eu tô passando hoje. Uhum. Então você me forjou, me moldou e me treinou. Algumas coisas eu continuo sem concordar, mas você foi super importante para minha trajetória. Obrigado. Então, o ponto que eu quero te trazer é que essa resiliência é no mar, É. que é na tempestade, e que a pergunta não pode ser o porquê, É o para quê. é para quê. E nem sempre a gente vai entender na hora. Na maioria dos casos a gente não vai entender na hora. Mas na frente eu olho para trás, era para isso. Fala agora. Viu? Concorda com esse ponto? Claro, Esse total. exemplo prático, assim? 100%. 100%. Mares revoltos que forjam bons marinheiros, né? Essa frase, né? Então, quando a gente faz a pergunta do para quê, a gente olha para a pessoa, para a situação e fala o que ela quer me ensinar. O que eu preciso amadurecer. A gente aprende na dor, a gente aprende no amor. Mas a maioria das pessoas aprende pela dor. Porque não consegue enxergar o aprendizado pelo amor. Então, todos os desafios são mestres, são professores. O que eu preciso aprender? É lidar melhor com as pessoas? É ser mais paciente? É ter mais autocontrole? Que tipo de inteligência, de habilidade eu estou aqui nesse momento aprendendo? Então, as pessoas ou situações são, na verdade, a oportunidade de crescer, né? E tem uma frase que eu gosto muito: a vida não é o que lhe acontece, a vida não é o que lhe acontece, mas como você reage àquilo que lhe acontece. Então, a pergunta para quê é exatamente para trazer a clareza do entendimento. Por que está acontecendo assim? E qual é o aprendizado para que isso está vindo na minha direção? Porque se está chegando para mim, é porque tem uma grande lição para ser aprendida. Então, quando eu tive, em 2011, né, a doença, o câncer, sabe que algo tinha me forjado antes. Algo tinha me forjado antes. Porque eu nunca fiz a pergunta, por que comigo? A pergunta foi exatamente quando eu recebi o diagnóstico. Foi, para que isso daqui está acontecendo na minha vida? Quais são os aprendizados? E eu tinha clareza que muitas fichas iriam cair. E que não iriam cair todas no mesmo momento. Ia ser progressivamente. Um dos insights foi, claro que eu tinha que perdoar. Eu tive esse insight na hora. E outro insight que me veio depois foi essa situação, ou essa fase, tá te levando para o próximo, né, para o próximo nível, que é a reconexão com a tua espiritualidade. Naquele momento, eu tinha entregado minha dissertação de mestrado, eu estava trabalhando em 2 lugares. Eu estava super cabeça, super pensando, sabe assim, cabeça. Racional ao extremo. Aí vem a doença para falar, reconecta com a tua espiritualidade, porque uma das minhas forças de caráter, num teste via que a gente faz na ciência da felicidade, é a espiritualidade, e ela sempre foi. Mas eu nunca deixei de acreditar, mas estava uma folha ao vento, sabe? Aí veio essa grande lição para fazer, é a partir de agora que você reconecta, né? De uma forma muito ampla, muito holística, essa minha reconexão. Ela aconteceu. E ela aconteceu dentro do hospital. Quando eu estava tomando soro, me lembro, eu vi um facho, assim, entrou um facho de luz pela janela
E a mensagem que veio, tudo é amor. Não importa qual caminho. É o amor, a essência de todas as religiões. Então as pessoas falavam assim, vou enviar reiki para você. Eu nem sabia o que era reiki. Eu falei, pode. Ah, vou colocar seu nome no centro espírita. Ótimo, maravilha. Ah, vou colocar, sabe assim, Vou orar, vou rezar. Vou orar, vou rezar, vou meditar por você, minha madrinha. Vou levar um padre para ir para o hospital. Pode trazer. E foi a partir desse momento que a minha visão sobre a espiritualidade amplificou. E a minha reconexão foi exatamente com a frase que me veio. Tudo é amor. Então, eu tenho uma religião? Não tenho. Qual que é a minha? É o amor. E a felicidade, para mim, eu trabalhar com a felicidade é uma forma de expressão de amor. Para mim, felicidade, paz, amor são todos estados internos que a gente pode cultivar. Pode cultivar no ambiente de trabalho? Claro que pode. Porque dentro de um ambiente de trabalho existem pessoas. E se essas pessoas estiverem amando, sendo felizes e fazendo o seu melhor, esse ambiente de trabalho é um ambiente saudável. Sim. É um ambiente produtivo. Né? Então, toda a transformação aconteceu comigo, aconteceu com você e com quem está nos ouvindo, acontece de dentro para fora. Acontece do indivíduo para o coletivo. E desse coletivo, que pode ser uma empresa, para um coletivo maior ainda, que é o nosso planeta. Então, como é que eu impacto positivamente a minha vida? A partir desse transbordo da minha alma, né, do meu propósito, como é que eu impacto as pessoas que estão ao meu redor, dentro da minha casa e no meu trabalho? Como é que, ampliando um pouco mais a minha visão, eu me reconecto com o meu ambiente, entendo que a Terra é a nossa casa e que se eu cuido de mim, se eu cuido das pessoas, eu também tenho que cuidar do planeta. Não existe outro planeta ou outra casa, é aqui. Então, isso para mim é expansão de consciência, isso para mim é expansão, né, da nossa visão mais integral ou mais holística sobre o mundo e como eu posso ser uma agente de transformação nesse mundo, né, que a gente está. Então, eu falo que a felicidade ela não é egoísta. Ela pode até começar com você dando algum ensino para essa felicidade hedonista, mas tem um momento que você dá um passo a mais e fala, poxa, eu não estou aqui a passeio, eu tenho uma missão. E eu não estou aqui também sobre mim, né? E não é só sobre mim, mas sobre um nós. Exato. É sobre um coletivo. Por isso que a felicidade ela é colaborativa. Sim. Né? A felicidade é de um movimento. E a felicidade não é algo que vem pronto. Ela é resultado das nossas ações cotidianas, das nossas escolhas, dos sims e dos nãos que a gente vai dando, aonde a gente estiver. Tá. Tem duas perguntas que para mim são fundamentais. Primeiro, eu vou fazer logo as duas para você entender mais ou menos a primeira e depois a segunda para as pessoas conseguirem anotar. Eu quero que as pessoas anotem isso que a gente vai falar aqui agora. Que, primeiro, quais são os sinais que eu não estou no meu estado de felicidade quando eu olho para o meu trabalho, por exemplo? Okay. E segundo, quais ações eu posso fazer para encher melhor esse tanque da felicidade em relação ao trabalho? Eu tenho a minha esposa, né? A gente leu esse livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Que fala lá sobre toque, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes Serviço. e serviço. E eu falei, quando eu olho para a carreira, quais são as 5 linguagens profissionais? Olha, se você está no ambiente de trabalho tóxico, muito difícil você ser feliz no ambiente de trabalho tóxico. Então, o ambiente é um dos sinais. Tá. O ambiente. Ok. Né? Que você até nos contou que tentou mudar um ambiente, viu que não estava. Né? Quando você não está expressando os seus dons e talentos. Poxa, eu poderia entregar tão mais. Eu tenho tanta competência, eu estou num subuso das minhas forças. Isso também é um sinal de, né, você vai se sentir insatisfação. Okay. Eu senti isso. Eu tive um salão de beleza em um momento da minha vida. E eu falei, cara, eu não vim fazer isso aqui. Eu me sentia subusada, subjugada. A palavra não é subjugada, mas assim, eu tenho talento para fazer outra coisa. Subutilizado. E isso murcha a gente. Murcha. Eu ia me arrastando. Eu estava ganhando dinheiro e eu ia arrastada. Porque eu não vim fazer aquilo. Então, quando você não tem o uso das suas forças, da sua capacidade, da sua potência, né, na sua entrega, você vai ficar insatisfeito. Então, o ambiente é uma coisa. Tá. Não usar suas forças de caráter, sua competência.
dentro do ambiente de trabalho, relacionamentos. Né? Então, a base da felicidade é também um estudo de Harvard, que fala que não é poder, nem status, nem dinheiro, né? É relacionamentos. Então, como é que estão os relacionamentos dentro do ambiente de trabalho? São relacionamentos, né, saudáveis, tem conversas, você fala, você tem autonomia, você consegue dar suas ideias, né, você se sente pertencente. Ah, então, tenho isso? Então, estou feliz. Não tenho isso? Não me sinto pertencente, não sinto que eu tenho autonomia, não sinto que eu consigo entregar a minha melhor competência? Poxa, eu vou murchar. Sim. Então, a gente pode pegar a metáfora de um girassol, né? Radiante, a pessoa está feliz. Ou murcho, não está usando as competências, não tem um ambiente saudável, não está com relacionamentos, né, e de apoio, não está se sentindo pertencente, então não está florescendo. Então, se você não está florescendo, mesmo que você esteja ganhando dinheiro, você está infeliz. Tá caro. Tá caro demais pagar essa conta. Tá caro. Né? Então, observa isso. Né? Eu só dei, eu acho que 4, né? Vamos lá buscar mais algum sintoma, digamos, de infelicidade. Se você está até acomodado, sabe? Não ter desafios. Flow é uma das... Engajamento ou flow é uma das teorias que suportam aí a ciência da felicidade com relação a esse estado de florescimento humano. E essa teoria do flow fala de 2 variáveis, habilidades altas e desafios altos. Quando é que você entra nesse estado de fluxo, de flow? Quando você tem habilidades altas e os seus desafios são altos. Quando você tem habilidades altas e desafios baixos, o que acontece com você? Habilidade alta, bombado, eu sou, né? Mas os meus desafios estão baixos. Frustração e piloto automático. Frustração, piloto automático, apatia, tédio. Meu Deus do céu, vou ter que ir lá fazer aquilo de novo, meu Deus. Então, desafio é bom. Desafio é bom, né? Além de nutrir a nossa mente, a gente realiza e a gente se sente, né, empoderado, né, daquilo que a gente pode entregar. Então, se você está sendo um pouco desafiado, ou você vai procurar desafios, ou fala para o teu líder, né? Eu quero desafios, mas esses desafios têm que estar à altura da minha competência, da minha habilidade. Smart. Porque se for ao contrário, se você tem desafios muito altos e a tua habilidade ainda não está nesse nível, um pouco mais equilibrado, próximo, vai também causar estrago, Sim. preocupação e ansiedade. Pega um trainee e passa uma tarefa muito complexa para ele. Ele pode te entregar, mas ele vai sofrer bastante. Ele pode até ter crise de ansiedade, né? Mas pega alguém muito, né, power, né, maduro, uma liderança madura, e aí você não desafia essa pessoa. Você vai ver que ela vai murchar. Então, é importante, dentro de um ambiente de trabalho, olhar se as pessoas estão no lugar certo, fazendo aquilo que elas amam fazer, têm competências para fazer, e não é que a gente só vai fazer aquilo que a gente gosta, mas se você faz aquilo que você ama, a tua vocação, né, é remunerado por isso, consegue realizar, tem um ambiente de segurança psicológica, um ambiente saudável, né, tem voz. Nossa, você realiza, você vive emoções positivas, você pode viver essa experiência de estado de flow, você vive, se tem dentro de todo esse contexto o seu propósito, você é uma pessoa feliz. Sim. Então, é possível mensurar a felicidade dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, tem programas, né, que promovem essa felicidade como estratégia, né, e que prova que o turnover baixa, que o absenteísmo baixa, que a produtividade aumenta. Mas aí é dentro de um programa, não é só uma palestra, Sim. mas toda uma estratégia focada aí em promover esse ambiente e também trazer autorresponsabilidade para as pessoas. Porque eu posso ter uma empresa que cria um ambiente, mas as pessoas também não se colocam disponíveis nessa autorresponsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Total. Para o seu bem-estar e felicidade, para a sua performance, né? Ou tem empresas, tem pessoas que são super automotivadas,
né? Ou já aprenderam esse caminho e vão desenvolver essas estratégias, essas habilidades e outras. E o ambiente de trabalho não é, sabe, o solo fértil. Sim. Então, a gente precisa ter essa premissa de que as empresas precisam, sim, desenvolver um ambiente onde possa gerar confiança e desenvolvimento, performance, ok, mas que as pessoas estejam em primeiro lugar. As pessoas vêm sempre antes do resultado. Se você coloca resultado antes de pessoas, vai dar ruim em algum momento. Total. E é o que a gente está vendo na sociedade. Muito comum nas empresas. Muito comum nas empresas, né? Então, olha para as pessoas. Todas as pessoas têm um potencial incrível de entrega. Se elas estão no lugar certo, se elas estão encaixadas, se os valores delas estão em ressonância, em congruência com os valores da organização, se os propósitos, né, se comunicam. Então, é possível ser feliz no trabalho, que foi a tua pergunta inicial. É possível. Porém, a gente precisa mudar paradigmas. Total. Fazendo a conexão com aquilo que eu te falei, né? As 5 linguagens do amor, eu construí as 5 linguagens para a carreira. Ai, que maravilha! Foi uma provocação da minha esposa em relação a isso. Eu falei, poxa, a gente precisa pensar para ajudar as pessoas a enxergarem primeiro quais são os seus tanques. Sim. Como é que eles estão abastecidos ou desabastecidos. A minha ideia lá atrás, sendo bem sincero, não era nem na busca da felicidade ali como plenitude, mas era de olhar para a carreira como negócio para fazer a gestão de carreira de maneira mais estratégica. Maravilha. E como consequência, ter crescimento e a felicidade vir. Mas as 5 linguagens da carreira que eu considero, primeiro, reconhecimento. A grande maioria dos colaboradores, quando eles pedem demissão, é dos chefes e um dos principais pontos é reconhecimento. Esse ponto, inclusive, tende a ser o maior de retenção dentro das organizações. Uhum. Maior do que o segundo, que é a remuneração. A remuneração, você foi muito feliz, eu anotei isso porque para mim foi importante. É uma linguagem hedônica, ou seja, vai ter ali imediatamente, mas 3, 4 meses você já quer ganhar mais de novo. É super comum, né? Muito Mas comum. as 5 linguagens que não tem uma ordem, cada pessoa tem a sua própria ordem aqui, igual às 5 linguagens do amor, 5 linguagens da carreira. Reconhecimento, crescimento, remuneração, ambiente e desenvolvimento. Olha. E eu falo muito para as pessoas, e esse é um exercício que talvez a gente pode sugerir aqui nesse episódio, vou repetir, reconhecimento, crescimento, reconhecimento, remuneração e ambiente. Qual é a tua ordem? Cada um tem a sua própria ordem. E dentro do cenário que você tem hoje, como é que está abastecido ou não esse teu tanque? Perfeito. E a empresa que você quer ir, o que é que ela oferece para encher os teus tanques? Será que está alinhado? O mercado que você quer atuar, a empresa que você quer ir, a cultura que você deseja, será que vai abastecer o teu tanque ou talvez trocar de emprego é só trocar de problema? Uhum. Porque a busca da felicidade, às vezes, as pessoas entram num elemento de fuga, né? Eu só quero sair daqui, aí encontro um lugar pior. Ou parecido. Sabe aquele professor que veio te mostrar uma lição e você não aprendeu? Você burlou, colou na hora da prova e aí você vai para outro lugar e encontra o mesmo professor, só com uma carinha diferente? Vai precisar daquela matéria. Exatamente. E aí o ponto é, Shirley, que é a segunda pergunta. Como as pessoas podem ir na direção dessa felicidade dentro do ambiente de trabalho? O que é que elas precisam fazer? Por exemplo, eu gosto de recomendar Ikigai. Nos meus eventos a gente faz esse exercício. Uhum. Não sei se é algo que você também Sim, costuma fazer, mas sim. é o que traz senso de propósito, é o que traz ali uma clareza muito interna para que a gente não busque a felicidade no externo, mas a gente tenha clareza do que o interno valoriza e a gente conectar esses dois cenários. Mas Perfeito. me ajuda. Mas é isso, você foi muito feliz quando pegou essa transformação, foi desafiado, né? E pegou pela esposa e pegou essa transformação das 5 linguagens do amor, que me lembrou muito o que o Vilmar Schoffelli, que também é um especialista de engajamento, ele fala das 4 necessidades básicas profissionais que promovem engajamento, que tá muito alinhado com o que tu falou, né? Só que o deles são 4. Pertencimento. Tá. Então, quando a gente tem um senso de pertencimento onde a gente está, né, a gente tem essa necessidade atendida. Então, esse é um caminho de você, né, vivenciar essa felicidade no trabalho. Me sinto pertencente, tenho voz, né? Como é que é a minha relação com as pessoas? Uma relação, né, saudável? Como é que está a minha autonomia? Que é outra, né, outra necessidade básica. Essa autonomia você exerce o seu potencial, você recebe desafios, né? Você toma decisões,
Ou você está sendo treinado para chegar nesse momento de amadurecimento e tomar decisões? Porque quando a gente pega projetos, e você viveu muito bem isso, e você pega aquele desafio e você vai para cima, gente, traz um senso de realização. Né? Então, pertencimento e autonomia são muito importantes. Ikigai, para revelar o seu propósito, para saber se o seu propósito está alinhado com o propósito dessa organização. Às vezes está. E às vezes você está numa organização que traz todos os elementos positivos, mas você não está no lugar certo, no departamento certo. E você não precisa trocar de empresa. Você só precisa ir para o lugar certo. Alguém te enxergar ou você se enxergar. Não, não é aqui no marketing, é no outro lugar, né? Enfim. E aí você vai para esse lugar certo, né? Nem é mudar de lugar, mas é mudar o significado sobre o teu trabalho e a tua posição. Também. Nem sempre é mudar de lugar. Isso eu falei porque nas minhas mentorias eu já vi profissionais falando: o que é que você faz? A pessoa falava uma coisa que não tinha nada de senso de propósito ali, que não motivava ela a levantar da cama. Quando eu falei: o teu trabalho não é esse. O teu trabalho é fazer a diferença na vida das pessoas através disso daqui. Ela falou: meu Deus! Uma visão amplificada, né? É ressignificar o teu próprio trabalho. É que eu digo que às vezes, vamos supor, quando eu estava num salão, eu estava no lugar errado. Exato. Então aí, eu estava murchando. Concordo contigo. Super. E aí eu fui... Subutilizada. O termo que você falou foi perfeito. Meu Deus, não nasci para fazer isso. E quando eu fui para a educação, para ser professora universitária... Zona de talento. Uau! Realização. Aí eu falei, é isso. Eu vim fazer isso no mundo. Ainda não era o meu propósito, era a minha missão. O meu propósito foi revelado depois. Só que eu tenho um exemplo de um amigo, o Luiz, ele era engenheiro, trabalhava numa empresa de engenharia, numa multinacional, inclusive luso-brasileira. Só que o Luiz, apesar de ser engenheiro, ele era de humanas, ele era de gente. E o CEO dessa organização enxergou que o Luiz estava murchando. Falou: Luiz, você topa assumir a área de cultura organizacional? Tocar campanhas de endomarketing e cultura, tocar um engajamento, treinamento. Luiz trocou de lugar, trocou de área, já era diretor de uma área técnica. Aí você imagina, poxa, engenheiro, estava numa empresa de energia, engenheiro elétrico, e não estava feliz. Então, ele não mudou de empresa, mas ele mudou de área. E quando ele mudou de área, ele floresceu. E às vezes é isso. Uma pessoa está num lugar dentro de uma companhia e aquele não é o lugar dela. Empresa certa, lugar errado. Isso. Então a gente precisa estar na empresa certa e no lugar certo. Perfeito. Né? E às vezes é só isso, eu não mudo de empresa. Eu só mudo de área. Né? E vou voar. Então, você está para ser feliz, né? Aí falta mais o propósito, né? Pertencimento, autonomia, propósito e competências. Para que a gente não entre naquilo, eu já sei tudo e não tenho o que desenvolver. A gente está no momento de lifelong learning. Então, quais são as minhas competências? Eu preciso ter clareza sobre elas. Mas o que mais eu posso desenvolver? Se eu quero chegar num cargo de liderança, que tipo de competências eu preciso já ir desenvolvendo? Ou meu líder enxergar em mim, começar também a me colocar em situações que eu vá desenvolvendo essas habilidades, né? Que treinamentos, que cursos. Então, tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, mas quando você se torna líder, a coisa que você vai fazer é falar em público. Então, vai fazer um curso de oratória. Né? Eu dou treinamentos de liderança e aparece muito desses exemplos. Né? Vai fazer, vai desenvolver competências para aquele sonho que você quer realizar. Se prepara. Né? Diz que sucesso é quando a oportunidade encontra, né? Você pronto. Né? Então, se você está pronto ou se você está se preparando, né? Se você quer ser um palestrante, que tipo de habilidade você precisa desenvolver? Então, olha para a vida e não se acomoda. Né? Olha para a vida e vê possibilidades, vê potencialidades. E você tem muito para dar. Tem uma pesquisa uma pesquisa perguntando se você pudesse entregar tudo o que você tem para entregar de melhor na empresa, você, quantas pessoas estavam fazendo isso? 13%. Ou seja, a maioria das pessoas estão subjugadas. Sabe? Ou porque elas não acreditam em si, né? Tem essa autoestima ou autoconfiança baixa, ou porque não está recebendo, né, dentro desse ambiente de trabalho, oportunidades de entregar o seu melhor. Então, quando a gente fala de alta performance, é uma combinação de fatores que tem a ver, né, com esse propósito, com esse protagonismo, com esse ambiente,
né? Para que a pessoa possa ter essa, né, essa performance. Então, é possível ser feliz no trabalho estando atento a esses elementos. Seja da linguagem que você trouxe, seja essas necessidades básicas, né, que o Vilmar Schofelli traz. Olha para si, né? Mas a gente está tão distraído, né, e tem tantos estímulos que a gente não para, poxa, o que eu vim fazer? Né? Eu estou feliz aonde eu estou, com quem eu estou, né? Poxa, eu estou acomodado, eu estou com medo de mudança. Deixa eu ficar aqui mesmo, deixa eu ficar pequeno. Quantas pessoas estão no lugar de ficar apequenado? E aí vem aquela maravilhosa frase, né, do Mário Sérgio Cortella: a vida é muito curta para ser apequenada. E eu falo que eu já vivi isso. E tô todo dia me olhando, me observando para ver que tamanho, sabe, que eu posso ainda florescer mais. De tudo isso que você falou, de toda essa visão de felicidade, o que é que, se a gente fosse escolher uma palavra ou uma única frase para as pessoas saírem daqui desse episódio e levarem com elas, que mensagem seria essa? Pessoas felizes amam mais e, por terem um propósito, conseguem impactar positivamente a vida de outras pessoas. Repete, por favor. Pessoas felizes amam mais e, por terem um propósito, conseguem impactar a vida de outras pessoas, sendo generosas, compassivas, atentas, atenciosas. Então, a gente precisa de mais pessoas felizes no mundo e da gente assumir essa nossa felicidade, sabe? Felicidade é uma escolha? É uma escolha? É uma escolha. E aí ainda te digo mais, a felicidade é mais do que uma escolha, é um compromisso com você, de você com você. Se está comprometido com a sua felicidade, todos os dias quando você acorda, porque a gente quer a felicidade, mas a gente quer que ela venha pronto, que ela caia do céu. A gente não entende que a felicidade faz parte da nossa escolha e das nossas ações e dos sims que a gente dá pra gente todos os dias. Sensacional isso. Como é que as pessoas podem continuar essa conversa com você te acompanhando? Por onde é que elas te acompanham? Que bom. Olha, o meu Instagram é @felicidade_sustentável. Eu não tenho um Instagram Shirley de Oliveira, Tá. mas pode. Todos os dias eu coloco conteúdo pensado, né, para trazer essas reflexões internas e externas. Tem o LinkedIn, né, que é o Shirley de Oliveira. O meu site é felicidadesustentável.com.br. E aí tem temas de palestras, tem um monte de artigos no meu blog, que era blog, virou site. E se as pessoas também, né, quiserem contratar para palestras ou para treinamentos, então no site tem todas as informações. E também para saber um pouquinho do que eu faço, que é o meu propósito, entregue aí para o mundo, a gente realiza a Virada da Felicidade. E tem o site viradadafelicidade.com, a gente já realizou esse ano. Acontece sempre em março, porque é quando a gente celebra o Dia Internacional da Felicidade, no dia 20 de março. Quero você, o ano que vem, palestrando na Virada da Felicidade. E também é um projeto muito lindo que me alimenta, me nutre. Então, uma coisa que eu também gosto de falar é que a felicidade é cultivada. Ela é uma habilidade, ela é uma escolha, é um cultivo. E como uma planta, precisa de cultivo diário. Um pouquinho de água, um pouquinho de sol, né? Um pouquinho de nutrientes. Então, como é que você nutre a sua felicidade? O que você traz para perto de você? Você se coloca na sua agenda para fazer aquilo que é necessário para a sua poupança, o seu tanquinho de felicidade? É todo dia. Um pouquinho. É sem obrigação. É por um senso, sabe, de consciência de que eu estando bem, feliz, amando, eu posso impactar as pessoas que estão ao meu redor. Perfeito. Obrigado por esse episódio sobre felicidade. Que você seja muito mais feliz e que leve felicidade para muitas pessoas. A tua vida retrata isso, as escolhas que a gente estava fazendo aqui no off. Sim. Acho que o teu conhecimento aqui é muito nítido, o quanto você estuda sobre isso para você levar isso para o coração, para a mente, para a saúde e para os ambientes onde você passa. O Profissional Cast ganhou de presente essa felicidade que você trouxe para nós hoje aqui. E para mim foi um privilégio gigante ter essa conversa contigo e que a gente possa caminhar juntos
também aí levando esse conteúdo, mas acima de tudo, essa alegria, essa felicidade para as pessoas que a gente possa impactar. E também para mim é uma felicidade ter você até aqui ouvindo a gente nesse episódio. O meu desejo é que você não só saia daqui reflexivo sobre tudo aquilo que você ouviu, mas que você pratique aqui algumas habilidades que Chiles compartilhou com a gente, de atenção plena, de apreciar, de generosidade, de compaixão, de perdão, de gratidão, de resiliência, e que você entenda, como ela acabou de falar, a felicidade é uma escolha, é uma habilidade e que precisa ser regada diário. Que você regue a tua felicidade diariamente, seja na tua casa, seja na tua relação espiritual, seja na tua própria vida e, acima de tudo, levando isso para o teu ambiente de trabalho. Porque mais de 1/3 da tua vida e do teu dia você passa no trabalho. Leve essa felicidade para as pessoas que estão junto contigo, para que você também seja muito mais feliz. Até próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, com um novo episódio do Profissional Cast. E até amanhã, de terça a sexta, tem Minuto Diário, para que você possa impactar e fazer uma gestão da tua carreira de maneira muito mais estratégica. Obrigado, que você seja muito feliz hoje e ao longo de toda essa semana. Até o próximo episódio.